A seguir na TV Câmara, Impressões. Está no ar o programa Impressões através da TV Câmara de Florianópolis. Você já sabe, para acompanhar toda a nossa programação, basta acessar o site cmf.sc.gov.br. No programa Impressões de hoje nós vamos falar sobre o novo projeto, aliás, o projeto para o novo Código Comercial Brasileiro. Você deve estar questionando o que é esse projeto, o que é o novo Código Comercial. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o jurista e presidente da Comissão de Direito Empresarial da Ordem dos Advogados do Brasil, em Santa Catarina, o Felipe Luckman Fabro. Felipe, muito obrigada pela participação aqui no programa Impressões na TV Câmara de Florianópolis. Eu que agradeço o convite e cumprimento a vocês, nossos telespectadores. Bom, então já vou começar perguntando para tirar a dúvida de quem nos assiste. O que é o Código Comercial Brasileiro? Não o novo, o que é o Código? O Código Comercial, ele é um instrumento feito para regulamentar a vida das empresas. Então, a gente tem o Código atual é de 1850. 1850? Isso, foi publicado por Dom Pedro II. Tá. Né? E ele ficou um tanto desatualizado. Sim, né? 1850, 2012. Isso. Bom. Em 2003, a gente teve grande parte dele foi revogada pelo Código Civil. Então, Tá. já tivemos uma grande atualização, mas a parte de direito marítimo, por exemplo, continua no Código e no texto vigente de 1850. Então, Lá da época das caravelas. Isso. Ai, tá bom. Muita gente se questiona assim, por que se não seria só fazer algumas pequenas modificações dentro do Código Civil? E nós temos defendido que não. Porque o Código Civil ele tem uma preocupação muito peculiar, que é regulamentar a vida das pessoas. Nós entendemos que regulamentações específicas, a vida entre os empresários, ela é mais dinâmica, ela tem regras e princípios próprios. Então, por isso que é importante tirar da matéria do Código Civil e criar um código que crie e que regulamente a relação entre empresas. Tá, Felipe, quem está nos assistindo agora, esses empresários, quem integra esse grupo de empresários? São donos de comércio? Quem são? Comércio, indústria, serviço, prestadores de serviço. Sempre quando a gente sai da pessoa natural, né, a pessoa física, como diz o regulamento de imposto de renda, a gente entra no campo do direito empresarial. Então, quais as obrigações de registro das empresas, como manter uma sociedade, atas, os quóruns de deliberação, de investimento, as relações entre os comerciantes, né, os contratos entre comerciantes. Hoje um grande problema que a gente tem por conta do Código Civil, ele pressupõe lá que as pessoas são diferentes. Então, a todo momento você pode revisar um contrato. Não, a pessoa não sabia bem o que estava assinando. Isso era a teoria da imprevisão. Ninguém ia imaginar que o câmbio ia desvalorizar tanto. E aí o Poder Judiciário anula esses contratos que são feitos e desconsidera porque uma pessoa tinha mais informação que a outra ou não sabia. Isso, no âmbito empresarial, é muito grave. Por quê? O reflexo acaba saindo somente das partes. Aquele comerciante que fez uma aposta, que teve um acerto comercial, quando o judiciário se intromete nesse contrato e diz que ele não vale, ele vai ter um prejuízo. O que vai acontecer? Ele não vai ficar com prejuízo para ele. Ele vai repassar para todos nós consumidores. Tá. Felipe, eu entendo o que tu estás falando, mas eu vou pedir para te dar um exemplo de algum acontecimento. Vamos exemplificar isso que tu estás falando. Vamos dar um exemplo simples de uma empresa. Vamos imaginar assim, é um contrato de câmbio entre dois empresários. Tá. Né? Um contrato qualquer de compra e venda de mercadoria em que se insere uma moeda internacional. Tá. É pressuposto do empresário que ele tenha conhecimento que o câmbio é dinâmico. Tá. Hoje pode aumentar, amanhã pode diminuir. Né? O que nós temos que fazer? O que a lei, como o direito precisa acompanhar isso? Aquele empresário que acertou na definição e que disse, olha, eu fiz um negócio, cumpri, teve um lucro, tem que ser beneficiado por isso, com uma variação cambial no decorrer do processo. Aquele empresário que não pensou ou que pensou e não acreditou e teve um prejuízo, ele tem que honrar com a sua obrigação e pagar as obrigações que assumiu, ainda que aquilo fique muito oneroso, porque é um empresário. Né? Se pressupõe que ele tenha conhecimento e habitualidade daquela operação. Como temos hoje no Código Civil, ele poderia entrar no judiciário e dizer, olha, eu assinei, mas eu não imaginava que teríamos uma variação cambial, então eu não quero pagar com as minhas obrigações. Aquele empresário que fez certo, que pensou, não vai ser premiado e, pelo contrário, vai ter um prejuízo que vai repassar para todos os consumidores. E nesse código está tudo estipulado de como deve ser feito. Esse código ele tem um forte caráter liberal, né? E, portanto, cumpram-se os contratos. Porque empresário precisa ter ideia. Empresário quer o lucro.
O empresário precisa ter a ideia de custo para projetar sua margem e obter lucro. Se ele tem um custo certo e definido, é uma tendência, e nós estamos acreditando, que isso pode baratear o preço para os consumidores. Porque aí eu tenho um cenário, né, a taxa de risco do Brasil, que é muito alta, pode ser diminuída na medida em que eu sei que aquele contrato vai ser cumprido, que aquelas pessoas inadimplentes vão ser forçadas a pagar, né, que hoje uma grande dificuldade do empresário brasileiro, como cobrar os inadimplentes. A nossa justiça é morosa, os instrumentos jurídicos são ultrapassados, demora muito tempo. Então, uma venda bem sucedida precisa compensar aí o sucesso de 3 ou 4 que acabam não se realizando. Isso aumenta o preço. E isso cria esse sistema de insegurança jurídica no nosso país. A gente ouvindo assim, a gente percebe que não é fácil ser empresário atualmente, né? Tem uma grande dificuldade de arcar com os compromissos diários. Não, e sobretudo no Brasil, né? A gente já teve a oportunidade de trazer alguns clientes americanos, europeus para Santa Catarina e eles não conseguem entender, né? Assim, não, mas como assim não pode ser essa regra, mas isso pode ser revisto pelo Poder Judiciário? Mas é ou não é? Assim, não. É assim, depende. Mas a qualquer momento alguém externo pode interferir no contrato. Sim, mas o contrato é entre eu e ele. O que o Poder Judiciário tem a ver com isso? Assim, não, porque o nosso Código Civil pressupõe uma possível revisão dos contratos quando uma parte seja prejudicada em detrimento da outra. Então, cabe ao Poder Judiciário intervir nessa relação. Eles não conseguem entender isso porque é uma cultura diferente da prática do mercado. Felipe, e esse novo código, você que é jurista, como é que está sentado na Câmara Federal? Vocês estão criando as emendas para esse projeto. Que grupo é esse que está elaborando essas alterações, né, que são as emendas nesse projeto e quando provavelmente será votado? Isso é importante esclarecer. O projeto está na Câmara dos Deputados dentro de uma comissão especial. Tá. Né? O que é uma comissão especial? Está no regimento do próprio Congresso Nacional, que quando se trata de Código Civil, Código Comercial, Código de Processo Civil, somente 2 códigos podem tramitar paralelamente na Câmara. Então, o Código Comercial hoje está nessa comissão especial. Então, em vez de ficar passando em cada comissão, Constituição e Justiça, Orçamento e Tributação e etc., ele passa numa única comissão, que a única pauta é elaborar e revisar o Código. Então, o rito ele tende a ser mais concentrado, né? Porque não tem prioridades, não muda de relatores, o relator está definido e ele está focado nesse projeto. Então, todas as quartas-feiras os deputados federais estão reunidos lá, né? Nós, como membros da Comissão de Justiça, o nosso papel é assessorar tecnicamente aos deputados. Então, a Comissão de Juristas, nós fazemos as recomendações técnicas. Vocês fazem essa alteração nos estados que vocês se situam ou vocês têm que disponibilizar? Não, nós estamos lá e isso nós acompanhamos todas as reuniões, além das audiências públicas que têm sido feitas país afora, debates. Nós já tivemos a oportunidade de participar dentro da FEComércio, na OAB aqui de Santa Catarina, no CRC e outros tantos eventos país afora, porque esse é o momento que o empresário tem de manifestar e de trazer as suas contribuições. Né? O quão difícil é ser empresário, como aproveitar boas ideias para a gente melhorar o texto do código, para a gente criar um ambiente de negócios mais favorável aí no nosso país. Bom, um dos assuntos que estão dentro, né, escutando um pouquinho falar desse novo código, a parte de comércio eletrônico. O que vai se encaixar nesse novo código? Quais são as emendas que vocês estão criando a partir desse momento? Já que a gente está vivendo num mundo cada vez mais tecnológico, cada vez mais virtual, o que tem de diferente? Porque lá quando foi criado em 1850 não existia a internet, computador, como é que é isso? Veja, Tayana, de fato não se imaginava. E ainda no Brasil nós temos uma medida provisória, a 2.200, com 2 artigos que reconhece a assinatura eletrônica. A assinatura digital. É a única previsão legislativa que nós temos hoje para isso. E o comércio eletrônico é uma realidade que não volta mais, né? Não, é imutável. Todos nós damos ordens de compra e pagamentos de serviço pela internet a todo momento, as empresas fazem isso e nós não temos uma regulamentação jurídica. Os e-mails não são reconhecidos como contratos. Não são reconhecidos. Não são. Então, vai ter aquele juiz que, por um princípio, vai identificar e pode reconhecer. Mas aquele juiz que for apegado à lei, e nós não temos como criticar, porque a lei não dá instrumentos para isso, ele pode dizer, isso não é um contrato solene, não reconheço como uma manifestação de vontade, não quero saber o que foi feito. Né? Os boletos bancários não são títulos de crédito. Né? Os sites, nós não temos regulamentação jurídica para isso. Então, é importante, né, se colocar, tratar dentro da matéria do Código Comercial também os títulos eletrônicos comerciais. Duplicata ainda como está na lei, tem que ser impressa em 2 vias, assinada
pelas duas partes, coisas que não acontecem há 30 anos. Né? Então, duplicata, o nome duplicata já é, né? Sim, porque hoje defasado. Nós continuamos usando a duplicata, só que ela é eletrônica. Né? E vai ter juiz que vai dizer o seguinte, não, essa eu não reconheço, porque a duplicata que eu conheço é aquela que está lá na lei, que tem que ser impressa e na é o empresário que cártula, vai sofrer novamente as consequências. Sim. Sempre vai sair no bolso do empresário. Do empresário que, pela natureza da sua disposição, acaba repassando para os consumidores. Então, eu estou acreditando, né, que mudar o Código Comercial pode também trazer uma redução de preço, deve trazer uma redução de preço para todos nós consumidores. Porque né? ela Criando um é ambiente gradativo. de segurança mais saudável, eu tenho como medir preço, eu tenho como diminuir a taxa de risco e aí talvez baratear um pouco dos produtos no território nacional, que alguns deles são mais caros do planeta. Né? Felipe, quem nos escutou falar aqui do novo código deve estar se perguntando, mas o novo código fala de marítimo, fala de internet, o que ele abrange, assim, como é que é essa... porque parece ser muito complexo esse novo código, por isso que tantos juristas estão analisando, criando emendas. O que ele abrange, né, marítimo, eletrônico, como funciona? Isso é muito importante esclarecer, o âmbito de incidência do Código Comercial. Ele procura regulamentar a vida das empresas. Certo. Então, o Código Comercial ele não vai mexer na relação das empresas com trabalhadores, não mexe na CLT, ele não vai mexer nas relações tributárias com o fisco, ele não vai mexer na relação dos consumidores. Ele é um código que cria regras específicas para as relações entre empresas. Então, como montar uma empresa, o que se precisa fazer para registrar um nome empresarial, os contratos típicos de compra e venda e prestação de serviço realizados entre empresários, os títulos de crédito, as formas de pagamento utilizadas entre os empresários. Esse é o âmbito de incidência de um código comercial. Influencia todos, né? Então é importante que todos saibam desse projeto, desse novo código. E na sua opinião, você que está participando diretamente, isso será aprovado? Eu espero que sim. Né? Os deputados eles estão cientes da importância? Nós temos aí um ciclo muito positivo. Hoje, a cada dia, novas organizações da sociedade civil acabam tendo uma maior simpatia pelo texto de código. Nós tivemos uma sinalização do ministro da Justiça que não se manifestou no mérito, mas numa reunião que ele fez conosco, ele disse, é a intenção do Palácio do Planalto, sim, temos um novo Código Comercial. Não posso, como ministro de Estado, me manifestar sobre o mérito da matéria, mas ter um novo código com regras novas, atualizar a nossa legislação, é a intenção do Planalto. Então, tendo a intenção do Planalto, isso já sinaliza bastante aí, né, uma provável, né, simpatia ou aprovação do texto. O Código Civil demorou 27 anos tramitando e eu imagino, espero que o Código Comercial tenha uma melhor sorte no menor espaço de tempo. Bom, Felipe, mas a gente sabe que além das reuniões que vocês estão fazendo, as audiências públicas, tudo que está passando agora na comissão, depois tem a votação e daí pode ser que os outros deputados queiram analisar, saber melhor um pouquinho sobre o projeto. Isso, na sua opinião, demanda mais um tempo? Eles têm esse direito de fazer isso e estudar cada vez mais? Pelo regime de código, né, nós temos agora aberto porque só tramita na Câmara Especial, na Comissão Especial da Câmara. Então, dali vai a aprovação para plenário, do plenário, sendo aprovado, vai ao Senado. Então, agora estamos vivendo um período de esforço concentrado por conta das eleições. Então, o prazo foi prorrogado por mais 40 sessões legislativas. Acredito que isso deve se encerrar até dezembro, o prazo para emendas. Né? Depois daquilo o prazo dos relatores. Aí a nossa comissão de juristas vai se manifestar sobre cada uma das emendas, né? Fazendo recomendação se é adequada, se não é, tecnicamente, porque a decisão cabe aos parlamentares. Então, eu imagino que aí o ano que vem é o ano de trabalho, né? Sobre a deliberação, para tentar, talvez, em uma visão otimista, nessa legislatura ainda até 2015, talvez termos o Código Comercial promulgado. E se for promulgado, vai chegar até o empresário? Vai ser de fácil acesso até o empresário essas informações? Com certeza, porque o dia a dia da empresa está previsto ali. Então, todos os contratos terão que ser alterados e muita gente acaba criticando um pouco por essa vertente. Né? Toda mudança gera um comportamento. Certo. Então, em sendo publicado o código, muitas mudanças acontecerão. Várias delas, no texto pelo menos como está, para simplificar a vida das empresas. Certo. Felipe Luckmann Fabro, ele que é jurista e presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB,
Obrigada pela participação aqui no programa Impressões e esperamos trazer novamente para falar se foi aprovado, se não foi aprovado, como é que está a situação. Obrigada. Eu que agradeço e fico à disposição de vocês. Obrigada também pela sua companhia. Nos encontramos no próximo Impressões. Até lá.